Paz do Senhor. Estou aqui gravando mais uma mensagem da parte de Deus para vocês, onde se encontra em Efésios, e diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Amados irmãos, Paulo, quando escreve, o apóstolo Paulo, quando escreve essas cartas aos Efésios, ele estava preso, estava passando uma situação muito delicada. Você sabe que prisão não é um lugar bom. E ele começa a descrever para a gente a figura de um soldado. E eu estava meditando nisso e começo a entender a palavra de Deus. É uma leitura tão rotineira que a gente faz na igreja, e eu começo a entender a palavra de Deus de forma diferente, mesmo já tendo lido várias vezes. Que o Senhor começa a mostrar aquela figura daquele soldado para Paulo ali, Paulo numa dificuldade, e ele começa a revelar a armadura espiritual para Paulo. E é preciso muitas vezes que a gente passe por alguma situação para a gente entender melhor a palavra de Deus. O Senhor não é do agrado de Deus que o mundo caminhe em passos largos na corrupção, na prostituição, no adultério, na incredulidade, não. E muitas vezes acontece isso na vida da sua igreja, do seu povo, Deus provando aqueles que realmente buscam o conhecimento das verdades de Deus. Nessas batalhas, Paulo não se enfraqueceu, ele se fortaleceu e saiu, e todas elas ele saiu firme. O povo de Deus hoje está passando por essa situação, e aqueles que estão buscando na palavra de Deus as verdades, eles vão entender tudo o que está acontecendo. Então é necessário, irmão, a gente pedir a Deus a sabedoria para a gente, dentro das situações difíceis, a gente entender o que Deus quer com cada um da gente. E Paulo, e essa mensagem aqui, ele fala da armadura de Deus, e aí ele começa a falar das verdades, cinto da verdade, calçar os pés, aleluia, a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz. Irmão, aí eu começo a ver que Paulo está numa luta tremenda contra o mundo, contra, aleluia, a carne. Como assim, irmãos? Porque o que ele estava passando aí, irmãos, eu acredito que a carne, a vontade do apóstolo Paulo, era de muitas vezes pensar assim: eu estou pregando esse evangelho, estou falando das verdades de Deus, estou passando por isso, mas o Senhor disse que começa a mostrar para ele o quanto ele está sendo oprimido pelo evangelho, e diz assim: olha, coloca o cinto, a verdade. Então eu e você, nesses momentos difíceis, a gente tem que ser verdadeiro com Deus, entender as coisas do Senhor. E Paulo não deixa se fazer pela vontade da carne, porque quantas vezes não passou, acredito, que na cabeça de Paulo ele deu vontade de dizer: olha, eu vou ceder o que esse pessoal quer, eu saio logo aqui dessa prisão e eu vou ter uma vida normal. Mas a Bíblia diz que ele saiu dali vitorioso. A Bíblia diz que onde Paulo pregou o evangelho, que passou por dificuldade, ele saiu vitorioso. Então temos que lutar contra o mundo e contra a carne, nossa vontade própria. Aleluia. Em Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façai o que creres. Ou seja, a carne nunca quer que a gente faça a vontade de Deus. E o mundo, pior ainda, o mundo só oferece coisas para afastar a gente dos caminhos do Senhor. Mas ele diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores, e vos de duplo ânimo, purificai os corações. Resisti a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Fazer a vontade de Deus, irmão. Por tudo que Deus quer, nesse momento que eu e você faça, é a vontade dele. O que temos que enfrentar? Estamos enfrentando uma luta contra o maligno grande. E o nosso inimigo, ele é invisível. Mas a gente sabe que Deus, ele está conosco. Então, amados irmãos, precisamos resistir às coisas do inimigo e se inclinar para as coisas espirituais, fazendo assim a vontade de Deus. O mundo está oferecendo aí muitas coisas, a gente está passando por esse momento. E a própria palavra de Deus está dizendo que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então eu preciso me colocar e ficar na dependência de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas a gente vê que o mundo, ele está encaminhando em passos largos. Aí, esses dias que a gente está passando, a gente vê que as pessoas, muitos não estão buscando comunhão com Deus, estão se deixando levar pela vaidade, por muitas coisas. Mas aquele que busca as verdades do Senhor na palavra dele, que está em comunhão, dessa situação ele vai sair forte, porque ele vai sair, aleluia, tendo a direção do que Deus quer para a vida dele. A igreja, ela vai sair diferente. Então a gente tem a igreja que ela está, a igreja invisível que está entendendo as coisas do Senhor, mas tem a igreja também que não está buscando entender as coisas do Senhor. Elas estão vivendo pela carne. Ou seja, como assim, irmãos, é carne pela carne? Porque elas estão passando esse momento olhando para as coisas materiais. Elas estão vivendo pelas notícias ruins que aparecem na televisão. A gente sabe que o vírus existe, que está passando dessa situação, mas a promessa de Deus para mim e para você, como era na vida do apóstolo Paulo, é diferente, irmão. É buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. A palavra que o Senhor tem nos encorajado é que a gente faça a vontade de Deus. O mundo está correndo atrás, a ciência está correndo atrás, mas a gente sabe que a gente está numa briga espiritual, a gente está numa batalha espiritual. A Bíblia diz que eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Então é nessas horas que a igreja tem que se posicionar. Jesus só vai dar a direção, os médicos, os cientistas, quando ele quiser. Mas eu e você está nessa batalha, orando por eles, orando para que Deus dê a sabedoria e a revelação a eles, para eles fazerem essa vacina e resolver essas coisas aí. Mas vai ser tudo da vontade de Deus, irmão. É hora da igreja se posicionar, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que Jesus repreenda esse mal, eu creio. E eu creio, irmão, que vai ter uma mudança. Jesus, quando toda essa situação passar, Deus está levantando um povo diferente aqui na terra, uma igreja invisível. E as portas estão fechadas das congregações, mas a igreja do Senhor está orando, e a igreja do Senhor está entendendo que Deus está fazendo grandes coisas. Prepare, meu irmão, se prepare, igreja, para receber a bênção. Eu já estou comemorando, aleluia, a vitória em Cristo Jesus. Eu creio, meu irmão, eu creio, está na palavra de Deus. Toda batalha, quando ela se levanta, que ela fica mais acirrada, é porque Deus está pertinho de vencer todo mundo com você. Deus te abençoe, você e sua família, em nome de Jesus.